Olá, aqui no Unesp em Pauta você tem a oportunidade de conhecer o olhar de pesquisadores universitários sobre questões que estão relacionadas ao dia a dia da sociedade. Nesta temporada, nós conversamos sobre formação de professores. Nossos convidados participaram do 2º Congresso Nacional e do 12º Congresso Estadual Paulista da área, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. Nosso convidado de hoje é o professor João Cardoso Palma Filho, da Unesp em São Paulo. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando com você. Professor, o senhor já atuou como secretário adjunto do governo do estado de São Paulo e foi responsável por um dos programas, que fazem parte dessa discussão de formação de professores, que é a residência educacional. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é esse programa e como ele tem contribuído para essa discussão de formação de professores. Olha, essa é uma ideia que eu tinha mesmo antes de ir para a Secretaria da Educação como adjunto. Eu sou docente há mais de 40 anos. Comecei, aliás... Bom, eu sou um produto da Unesp, porque eu fiz a graduação lá no IBILSE, na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. De São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, não havia ainda a Unesp foi criada depois. Em 1970 eu comecei a trabalhar também na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Presidente Prudente. Hoje é o Instituto de... Ciência Tecnológica, o UFST. Bom, e sempre formando professor, sempre trabalhando na licenciatura e também trabalhando na educação básica, porque durante 20 anos eu dei aula no ginásio, no antigo ginásio, no colégio de ciências e biologia, porque a minha primeira formação na BILSE foi em História Natural, que é um curso que não existe mais. Foi transformado em ciências biológicas de um lado, ciências geológicas de outro. Bom, o que eu sempre sentia, inclusive em diferentes atividades que eu exerci na educação de São Paulo, a dificuldade da universidade, de modo geral, as faculdades, de conseguir um local para estágio dos seus alunos, futuros professores. Bom, e cada vez mais também cresce a importância do estudante, mesmo antes dele se formar, dele ter um contato, um convívio com a escola onde ele vai atuar depois de formado. E havia muita reclamação de ambos os lados. A dificuldade que os professores universitários tinham de colocar estudantes nas escolas e, de outro lado, a resistência também das escolas em receber os estudantes. Logo que eu assumi como secretário adjunto, o primeiro problema que me veio foi provocado pelo próprio Instituto de Artes da Unesp, onde eu sou professor, dizendo, olha, você está aí e tal, você tem que dar um jeito de abrir um caminho, porque nós continuamos tendo problema para colocar estudante estagiando. E nós queremos estagiar nas escolas públicas. Eu falei, está correto, é isso mesmo, que é onde eles vão trabalhar depois. Bom, e aí... Um dia numa reunião lá do comitê, porque a Secretaria tem um comitê de política educacional, que é o secretário, o adjunto e os coordenadores todos. E num dia lá surgiu essa questão, foi levantada e eu peguei e falei, olha, eu acho que nós devíamos criar uma residência, aliás o nome primeiro era residência pedagógica, depois evoluiu para residência educacional, fica mais amplo, porque residência pedagógica dava a entender que seria só para o curso de pedagogia e tal. Então vamos ampliar. E o secretário Herman gostou da ideia e falou, bom, mas vamos trabalhar então isso, né? E aí eu conversei lá com uma professora que fez a tese dela de doutorado sobre exatamente a questão do estágio profissional. E ela está até aqui no evento, a Sandra Lazzarini, que ela até apresentou um trabalho aí. E a Sandra começou a trabalhar em cima disso. Nós levamos 2 anos, as coisas lá são lentas. Eu sei que o governador até agiu rapidamente, porque o decreto criando a residência educacional surgiu já em 2012. Nós estávamos lá em 2011, que em 2012 já tinha um decreto. Mas a viabilização disso só ocorre mesmo em 2013. E hoje nós estamos com 1.800 estagiários. Foi muito boa a receptividade das universidades e dos centros universitários, porque ele é aberto. Ele não é só para as universidades públicas, ele envolve também instituições privadas e mesmo as municipais, que são públicas
mas não tem status de universidade, não é? A maioria não tem esse status. Numa primeira reunião que nós fizemos, compareceram 45 instituições. E aí começamos. Agora, recentemente, abriram uma nova chamada, e segundo me disse a Sandra, que está aqui no evento, eles estão já com quase 10 mil candidatos e eles vão abrir para 4 mil. Somado aos 1.800, você vai ter quase 6 mil aí fazendo isso. Professor, e como que esses alunos eles têm recebido essa oportunidade de ir para as escolas públicas do estado de São Paulo, aprimorar seus conhecimentos e já exercer uma prática profissional enquanto futuro eles profissional? Eles são obrigados, né? Porque a lei que da licenciatura diz que durante o curso, geralmente a partir da metade do curso em diante, ele tem que começar a fazer o estágio. Estágio supervisionado. Que é o estágio supervisionado. O que a Secretaria fez com o Residência foi dar um estímulo, porque eles têm uma bolsa no valor de R$600, que 420 ajuda a pagar a faculdade, no caso das particulares, e eles têm depois uma ajuda de R$180 para transporte, lanche, alguma coisa. Enfim, eu acho que se eles são obrigados e eles têm já um estímulo, um incentivo, eles estão abraçando muito bem e não querem, de fato, querem concluir as 400 horas que eles podem fazer, aliás, em 2 momentos. Geralmente, num ano dá para fazer tranquilamente. Professor, e dentro dessa, que é uma política educacional, né, pensando esse programa, que outras políticas são, ao seu ver, necessárias para pensar nessa formação de professores, nesse campo que necessita uma certa revolução, como o próprio congresso no qual estamos? Olha, eu participo desse congresso desde o primeiro. 1990 foi o primeiro. Eu acho que eu vim a todos. O que eu sinto hoje é o seguinte: há um consenso de que a formação que está aí não é boa. É mesmo uma crise, como foi dito aí ontem numa das mesas. É uma crise dessa formação. Agora, eu sinto que nós aqui no Brasil temos consciência da crise, mas estamos tendo muita dificuldade de sair de um discurso para uma prática. Ou seja, é uma revolução mesmo. Está corretíssimo o tema desse congresso. Você tem que dar uma chacoalhada, você tem que mudar radicalmente o processo de formação do professor. Agora, não é só essa questão. Quer dizer, você tem que, ao mesmo tempo que alterar profundamente os cursos, você tem que trabalhar numa direção de valorização do profissional. E aí não é tanto a universidade, aí são as políticas governamentais, não é? Que tem que cuidar, não é só o salário, mas realmente não dá para você pagar para um professor por 40 horas no estado de São Paulo, hoje, alguma coisa em torno de R$2.400. E no sentido assim, de fomentar essa avaliação, mesmo dizendo, desse professor, para saber em que status nós estamos, por mais que haja esse consenso de que é necessário mudar o rumo, né, dessa formação de professores, como que o senhor avalia os mecanismos de avaliação que nós temos hoje como sinais, né, de avaliação do ensino superior, para trazer essa chacoalhada necessária para que efetivamente entremos em ação e não fiquemos apenas no discurso? Olha, os sinais, ele foi criado, ele tinha exatamente essa finalidade. E introduz uma mudança, que eu acho que foi importante, que era um pouco medir a entrada e a saída. Ou seja, como é que esse estudante chega, como é que ele sai, quer dizer, como é que se dá essa evolução. Então, criou aí um índice que vai medir exatamente esse progresso. E, mais recentemente, uma medida que eu acho que foi importante, que um conjunto de instituições que vinham sendo muito mal avaliadas, ou seja, recebendo nota 2 ou nota 1, eles são impedidos de realizar vestibulares. E aí começa com eles todo um trabalho, porque o problema é o seguinte: eu acho que não tem que chegar e fechar a instituição. Tem que apresentar para ela uma proposta de melhoria e acompanhar esse progresso. Aí, após isso, se realmente não melhora, aí tudo bem, você pode pensar na possibilidade de não permitir mais
que esses cursos continuem funcionando. Agora, os cursos de licenciatura hoje, eles enfrentam um outro problema, que é a baixa procura por esses cursos. Muitas instituições privadas, e que hoje constitui a maioria no Brasil, hoje quem forma professor para a educação básica não é a universidade pública, pelo menos para a educação básica pública. Os poucos que são formados nas universidades públicas, eles se encaminham geralmente para instituições privadas ou começam uma carreira universitária, mas não vão dar aula nas escolas de educação básica. Hoje em São Paulo, mais de 90% dos professores em exercício hoje, eles são egressos de instituições privadas e mais, eles estudaram em cursos noturnos. Há um desinteresse, mesmo nos cursos de licenciatura das universidades públicas, você ouve comentário do estudante. Eu estou fazendo essa licenciatura, mas eu não quero dar aula. Bom, então está no lugar errado. Mas seja como for, vai ficar ali, vai se formar e não vai para a educação. Portanto, a questão aí da valorização da carreira, ela caminha junto com a questão da formação. Eu entendo que o Ministério da Educação, porque ele é responsável, porque veja, aqui no estado de São Paulo, nós temos uma situação dupla. O Conselho Estadual é responsável por autorizar os cursos das instituições que não são universitárias, que no caso são as municipais, e ao mesmo tempo ele tem a responsabilidade também de reconhecer os cursos e renovar reconhecimento, aí também das universidades públicas. Muito bem. Agora, hoje, como eu já disse, mais de 90% eles estão estudando nas universidades privadas. E quem é responsável por elas é o governo federal, é o Ministério da Educação e é o Conselho Nacional de Educação. Então fica difícil a Secretaria da Educação, por exemplo, fazer algum tipo de exigência. O Conselho Estadual, recentemente, ele aprovou uma deliberação, que aliás vem sendo muito discutida, até aqui no encontro nosso, no Congresso, que é a tal deliberação 111, que coloca algumas exigências para os cursos de formação, além daquilo que está previsto na legislação federal. Porque o Conselho Nacional de Educação é responsável pelas diretrizes curriculares dos cursos de formação. Aliás, em geral, não é só de formação, o teu curso de jornalismo também tem que seguir as diretrizes curriculares do curso de jornalismo e assim por diante. Na área do Estado, o que o Conselho Estadual acabou resolvendo foi o seguinte: bom, já que não temos como interferir, né, nesse processo, nós vamos criar normas complementares que estão sendo muito discutidas, está gerando inclusive uma polêmica dentro das próprias universidades públicas aqui de São Paulo. Bom, eu diria o seguinte, medidas paliativas não vão resolver o problema. Não é uma questão de pôr uma disciplina no currículo de formação, tirar outra, aumentar a carga horária aqui e a carga horária ali. Na realidade, é um choque mesmo que teria que ser dado, deixando muito claro que os cursos de licenciatura não são cursos de bacharelado e que eles têm que estar voltados para a formação daquele docente que vai atuar nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Que a gente possa, professor, então, em breve, ter esse discurso se tornando prática para esse é o nossa problema. Educação. Tá bom. Muito obrigada, professor, por sua participação. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Obrigado. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre formação de professores aqui na TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais.